Hoje eu sou produtora e repórter da Oi TV, que é participar e fazer todo o canal do assinante, todo o conteúdo do canal do assinante da Oi. Tudo, desde a programadora, a evento de marketing, a entrevistar apresentador, elenco de série nova da HBO, todo esse processo bem divertido de entretenimento. Eu escolhi fazer televisão. Eu não sabia, para falar a verdade, eu nem queria jornalismo. Eu queria ser veterinária. E aí quando eu chutei certo no jornalismo, ainda bem. E no jornalismo, uma coisa eu sabia, que minha área era multimídia. O impresso nunca me prendeu. E aí eu sabia que eu precisava do multimídia. E aí, tanto que eu comecei na TV Mackenzie, com processos internos, aqui dentro da TV Mackenzie, participei do Arena, participei de vários programetes que a gente fez, e aí o bichinho ligou, né, na TV. Mackenzie não foi a primeira opção por guia do estudante. Não sabia muito do jornalismo, ninguém na minha família é jornalista, e aí eu pesquisei e aí tinha as tops, Casper Libero, PUC, Mackenzie, e não tinha SPM na época, né? E aí eu passei na PUC e no Mackenzie, fui visitar os dois. E aí o Mackenzie me abriu os olhos, assim. A estrutura, as opções, os estúdios. A estrutura me pegou muito, diferentemente de outras universidades que não me ofereciam tanto. Seria legal, se eu gostasse de impresso, eu ter ótimos professores que me ensinassem a escrever. Mas se eu gosto de televisão, como é que eu ia trabalhar sem um estúdio na faculdade? E isso me pegou muito. Então, a grade de muita prática, de teoria combinada com prática, de disciplinas que eu nem tinha visto em outras faculdades, o Mackenzie me pegou assim em cheio. O jornalismo brasileiro em geral, é engraçado que eu passei por diferentes universidades, né? Eu passei pelo Mackenzie, depois eu fiz especialização na SPM e hoje eu faço pós-graduação na Casper Libero. E é muito unânime a insatisfação em relação ao jornalismo. Mas também é unânime a inércia em relação ao jornalismo, na minha opinião. As pessoas falam mal, mas não fazem melhor. As pessoas falam mal, mas estão acomodadas. Por que elas não querem um jornalismo melhor? É por dificuldade da empresa, é dificuldade de tempo, é dificuldade de custo, de orçamento, porque isso todas as áreas estão sofrendo. Não é só o jornalismo. A gente fala, tem muitas pessoas sendo demitidas porque precisa de uma que faça tudo. Mas isso é na administração, isso é na economia, isso no jornalismo. E, infelizmente, é uma crise geral. Só que, por um lado, isso é bom, na minha opinião, porque você especializa as pessoas. As pessoas que realmente estão se especializando, têm habilidade, estão se esforçando naquilo, elas não são liberadas pelo mercado. As pessoas que estão acomodadas, sim. Isso é verdade. Eu acho que o jornalismo brasileiro, ele está em crise, mas ele está se renovando muito, porque ele está perdendo para outros tipos de conteúdo. E não é só a internet. Você não pega só a internet para se alimentar de informação. Às vezes você ouve um podcast ou você prefere simplesmente abrir mão daquela informação para assistir uma série. E aí aquele tipo de conteúdo te interessa muito mais que o próprio jornalismo. E essa questão do jornalismo / entretenimento, essa diferença, eu acho muito ingênua. Por exemplo, muitas vezes eu ouvi que por ser produtora eu não era jornalista. E eu trabalho com informação. E se a informação é de serviço público, eu posso chamá-la de jornalismo. E isso eu acho muito diferente, né? Porque as pessoas, quando você fala, eu trabalho com entretenimento, então você não é jornalista. Mas eu uso todos os critérios jornalísticos para analisar o meu entrevistado. Eu uso todos os critérios jornalísticos para saber se aquele programa é necessário para o meu assinante da Oi TV. Eu tenho 300 canais. Qual que eu coloco no meu programa? É um critério, não é? É bem isso. Eu acho que realmente tem muitas pessoas que têm habilidades sem ter se formado naquilo. Mas eu acho que ela não tem uma base, muitas vezes, ética, profissional e teórica que você precisa ter para agir daquela maneira. Muitas vezes você faz as coisas sem pensar. E se você tem uma teoria por trás, e não necessariamente uma epistemologia do jornalismo, mas uma ética da profissão, você tem que agir daquela maneira. E isso falta, por exemplo, acontece muito numa mesma redação de ter um jornalista, de ter um radialista e de ter um cara nada a ver que trabalhou com fotografia e começou a trabalhar com produção e hoje ele é editor. Às vezes eles não se conversam. E isso é muito difícil, porque cada um pensa de uma maneira. Da mesma maneira, quando eu trabalhei com marketing, eu sou jornalista. Um relações públicas pensa completamente diferente de mim. E o cara que se formou em publicidade, mais ainda.
Ele tá afim da arte, ela tá afim do evento, eu tô afim das pessoas. E isso pega muito, porque aí as pessoas começam a bater de frente. Mas isso é bom, porque abre a cabeça. Por exemplo, na minha pós-graduação, são 26 alunos por sala, em média. Só tem 3 jornalistas. Os outros são biólogos, advogados, pedagogos, publicitários. E às vezes eu quero fazer um trabalho tão fechadinho, porque eu sei fazer o jornalismo, e eles querem fazer uma coisa muito doida, que para mim não faz sentido algum. Mas isso me acrescenta muito. E eu espero que eu acrescente muito a eles, porque essa troca é muito boa. O Mackenzie superou minhas expectativas do primeiro ao último dia. Isso é verdade, assim. Eu sempre procurei me envolver em todas as atividades que estavam disponíveis. De televisão a impresso, de rádio a comunicação empresarial, porque eu sabia uma coisa, que eu não sabia o que eu queria fazer. Então eu precisava saber um pouco de tudo. Precisava saber de televisão, precisava saber de rádio, precisava saber de marketing, precisava saber de impresso, para falar, isso não, acho que é por aqui. Vou. E isso no Mackenzie eu tive todo o apoio. Dentro da TV Mackenzie, dentro dos laboratórios, os professores, na conversa de corredor, a coordenação de jornalismo, o meu TCC, que era uma bola fora da curva, que era de semiótica, a Denise, que era orientadora, topou. O Vanderlei, todo mundo, todos os professores apoiaram. E aí eu ouvi muitos professores falarem, isso não é jornalismo. E na minha banca, os professores falaram, isso é jornalismo. Então era muito legal até essa própria discordância entre professores, essa própria discordância entre alunos, só fazia a gente crescer, porque a gente precisava defender de melhores maneiras aquilo. E isso foi incrível, assim. Eu sou suspeita, sou apaixonada pelo Mackenzie, acho que... E é engraçado, assim, como eu, jornalista formada no Mackenzie, em contato com outras pessoas da área, formada em outras faculdades, tive muito mais conhecimento em algumas áreas. Por exemplo, o Mackenzie fala muito de cross-mídia, de hipermídia, e a gente lê muito sobre isso. Faço pós-graduação com pessoas da PUC Campinas, de outras universidades, PUC. Nunca ouviram falar em McLuhan. E é um cara que, meu Deus, eu ouvi falar 4 anos da minha vida. Então, é muito engraçado como às vezes falta uma pecinha que eu tenho algumas encaixadas, assim. Na pós-graduação, alguns professores falam coisas assim que para mim já é natural. E para eles causam uma estranheza muito grande. E são assuntos muito simples, mas a diversidade da grade realmente permitiu, não sei de tudo, mas eu sei um pouquinho de cada que realmente o Mackenzie pôde me dar. E que eu acho que outras universidades ainda não estão preparadas para isso. O jornalismo é um monstro, né? De 7 cabeças, é aquele bicho que ninguém sabe controlar, é o lado mal da sociedade. E não é assim que funciona, né? Como todas as profissões, tem um lado bom e um lado ruim de acordo com o seu interesse. Tem pessoas que trabalham com isso, tem pessoas que não trabalham. Eu conheço e muita gente vem falar comigo do tipo, Bruna, você fez jornalismo, você trabalha com o que você gosta, vale a pena? Realmente, será que não é melhor eu fazer outra faculdade? E eu tento encorajar. Olha, eu sou apaixonada por jornalismo. Não sabia que ia me apaixonar tão bem. E, olha, se você acha que você não vai ter o que fazer, você está muito enganado. Tem tudo para você fazer. O que você gosta? Você gosta de esporte? Você pode trabalhar com isso. Você gosta de culinária? Você pode trabalhar com isso. Você gosta... O que você gosta? Você pode trabalhar. Cabe a você se desenvolver para isso. É que acaba pensando muito, né, quadradinho. Administrador, vou trabalhar numa empresa. Economia, vou trabalhar num banco. E a gente não trabalha assim, né? Ninguém trabalha assim. Às vezes você pensa, geografia, vou dar aula. E o cara trabalha numa multinacional falando do relevo de alguma instalação. O jornalista, vou trabalhar com informação. Eu trabalho com uma área que eu jamais imaginei que existia, que é o canal do assinante. E é um conteúdo, e tem uma arte, e tem um planejamento, e tem missão, e tem todo o planejamento que um canal tem, como se fosse um canal completo, como se fosse a Globo. Eu tenho um projeto, eu tenho uma meta, eu tenho tudo. Num canal do assinante, para 1,5 milhão de pessoas. É diferente, né? Uma área que eu jamais imaginei que existia. Né? Para mim, Bruna, esse jornalista de hoje sou eu. Eu sou muito multimídia, eu sou muito multifuncional, eu não consigo fazer uma coisa só. E isso o jornalismo me encaixou perfeitamente. Para o mercado é necessário. Eu vejo hoje a necessidade desse cara ser tão versátil.
porque realmente os orçamentos estão mais curtos, realmente as pessoas muito especializadas, por que ela pode ajudar? Tá, legal, ela sabe muito disso. Só que alguém pode saber muito daquilo e também um pouco daquilo. E aquele pouco daquilo pesa um pouco. Eu não acho ruim uma pessoa saber muito. Também não acho ruim a pessoa ser especializada naquilo. Mas eu acho que a pessoa especializada, ela tem que ter algumas noções básicas, às vezes, de uma... O que você falou, o cara é repórter, mas ele tem que saber produzir. O cara é repórter... Na televisão, isso é muito ruim, se você não é versátil. Porque, por exemplo, eu sou repórter. Se eu não sei o que o produtor quer, e se eu não sei um corte de câmera tão simples, eu acabo com a edição. E é uma coisa tão boba. Eu vou falar com você agora, eu gaguejo e não recomeço a frase. Eu não recomeço a frase. Eu não consigo pegar esse corte. E aí a edição se ferra. O produtor não tem o resultado. E o que vai para o ar não é o que o repórter está esperando. Então, é um processo muito interligado. Então, se cada um não tiver uma noção do que cada um precisa, não vai rolar. Não vai rolar. Entrar no jornalismo é entrar no mundo sem obstáculos, de infinitas possibilidades. Tudo que você pode imaginar mesmo é aquela coisa que você pode imaginar, você pode criar. No jornalismo, o que você quiser trabalhar, você pode trabalhar. Você encontra uma empresa que trabalha, um cara que trabalha com eventos automobilísticos. Tem trabalho para você. Você pode fazer o que você gosta. Você entrar no jornalismo já desanimado é uma pena, porque é uma área extremamente ampla, apaixonante, com todos os problemas que todas as outras profissões têm. Mas, assim, quem entra no jornalismo, está disposto a realmente correr atrás do que quer, ele pode conseguir. E, às vezes, é aquela coisa, na minha primeira semana do trabalho, eu entrevistei o Cake Boss. E, para mim, eu tinha acabado de sair da faculdade, eu só tinha trabalhado como estagiária, me contrataram como produtora e, na primeira semana, eu tinha que ser repórter. Travei um pouco. Mas ali eu criei uma oportunidade. E aí eu fui virar repórter da Oi TV também. E é legal, você lida com um ídolo. E você lida com vários personagens da sua vida que ficam cada vez mais marcados, assim. Desde os professores, até os seus colegas de trabalho, até pessoas que você realmente sempre admirou, assim, tão longe. E você, graças a Deus, está ficando cada vez mais perto deles, assim. Eu sou jornalista de corpo e alma. Eu espero que as pessoas que entrem no jornalismo estejam dispostas a ser também. Falei para minha mãe, eu entro aqui e me dá até um coração bate mais forte, assim, que eu espero um dia caminhar com um crachazinho de professora. Não quero mais essa carteirinha, que nem passa agora porque é ex-aluna, não passa mais a minha catraca. Mas eu sou muito afetuosa, você sabe, os professores sabem. Nossa, o Mackenzie, eu sou apaixonada por esse lugar, mesmo. E não como lugar, porque prédios são iguais, mas pelas pessoas, assim. Entrar nesse prédio, ver você e levantar, nossa, parece que é um gás que faltava. E esse lugar me dá esse gás que eu sempre precisei, assim. E é engraçado, porque, eu não sei, as pessoas são muito diferentes, né? Então, muita gente se formou com a gente. Foram 120 formandos, eu acho, no meu ano. E são poucas as pessoas que marcam mesmo. Porque são poucas as pessoas que se envolvem como a gente se envolveu no jornalismo, assim. Eu criei uma paixão por vocês, professores. Eu criei uma paixão pelo jornalismo que eu nunca tive. Meus pais não são da área. Não tenho ninguém jornalista na minha família. E aquela coisa... eu falo pra minha mãe, eu falei, quem me fez apaixonar por jornalismo não foi ninguém, foram os professores. Mesmo. Porque entrar e ouvir você falar, eu adoro a TV Globo. Ótima qualidade. E eu penso a mesma coisa, eu falo, mas gente, é verdade. E a Denise falar de uma maneira, e o Fernando falar de uma maneira, e cada um ter seu jeito de falar, que te prende de uma maneira assim, tão emaranhada, que eu falei, caramba, professor incrível, que pessoas incríveis, quero ser assim, quero trabalhar assim. E é muito diferente, né? Você tem experiências completamente distintas da Denise, completamente distintas do Capuano, do Fernando, que são pessoas que eu tive mais contato, assim, diretamente. Pessoas completamente diferentes, com valores completamente diferentes, mas todos apaixonados pelo jornalismo. E aí você fica, né?
que isso tem de mais, gente? Peraí, tem alguma coisa aí, porque eles falam com muita paixão. Você fala de documentário, de TV, da sua área, com muita paixão. A Denise falava de semiótica, da comunicação empresarial, com uma coisa assim tão descontrolada dentro dela, que eu falo, gente, esse bichinho aí ainda vai me morder. E mordeu! Mordeu mesmo. E aí, se Deus quiser, professor, eu quero muito tomar vários cafés ainda nesse prédio, porque é um sonho de vida mesmo. O dia que eu entrar aqui como professora, acho que eu vou falar, gente, posso morrer agora. Porque vai ser na verdade, acho que posso morrer para renascer, porque vai ser um renascimento, um processo como esse. Então, lá vou eu coletar muitas experiências para voltar aqui melhor. Pode deixar. Obrigada.